A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Estamos chegando para a nossa 13ª lição, falando sobre o cativeiro de Judá. Nossa última lição desse trimestre, que foi um trimestre muito importante para nós. E já no primeiro domingo de outubro, estaremos falando sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Vai ser também lições com certeza maravilhosas. E hoje nós falaremos sobre o cativeiro de Judá. Já falamos sobre o cativeiro de Israel e hoje então falaremos sobre o cativeiro de Judá e com certeza vai ser mais um momento muito importante que nós estaremos aprendendo na palavra do Senhor nosso Deus. E tanto eu quanto você, nós vamos crescer na presença do Todo-Poderoso. A nossa lição bíblica tem como texto áureo, diz assim: porém zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Deus ficou tão aborrecido com o povo, que por mais que levantasse profetas, os profetas não conseguiriam amenizar o furor da ira de Deus contra Judá. A verdade prática diz que todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. Eu tenho as minhas escolhas e com base nas minhas escolhas é que o meu futuro ele vai ser definido. Então nós vamos ver nesse texto que estaremos lendo, nessa lição de hoje, um assunto muito importante para as nossas vidas. E com certeza vai ser muito bom, porque nós vamos ver nessa lição que o juízo de Deus ele vem sim, vem sobre todos os habitantes da terra. A nossa leitura bíblica em classe está no segundo livro de Reis, capítulo 24, versículo 18, que diz assim: tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Ramutal, filha de Jeremias de Líbna, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Sucedeu que no ano 9 do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor, barreiras, trincheiras em redor. E a cidade foi sitiada até um 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada de fome, nem havia pão para o povo na terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E também o rei o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, procederam contra ele. E aos filhos de Edequias degolaram diante dos seus olhos, vazaram os olhos de Edequias e ataram com 2 cadeias de bronze e levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este é o ano 19º, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei da Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor, a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estavam com o capitão da guarda
derribaram os muros em redor de Jerusalém. Foi algo terrível que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, juntamente com seu capitão, ele vai promover, né? Nebuzaradã, ele vai promover uma destruição total das casas, dos grandes, dos poderosos, os palácios, a casa real e o templo vão ser totalmente destruídos. O que não foi destruído ficou em ruína. Tipo, uma casa que só tem o esqueleto da casa, mas não dá para morar, porque para morar precisa refazê-la novamente. Assim que ficou o templo, palácio e as casas das pessoas que eram mais poderosas. A casa do pobre não fazia diferença para eles. Até hoje o pobre não faz diferença para ninguém, né? Humanamente falando, só para o Senhor. Para o Senhor, todos nós somos iguais. Não há diferença entre grande ou pequeno. Quais são os objetivos da nossa lição e o nosso objetivo geral da lição? O objetivo geral da lição é sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus, e nos objetivos específicos são apontar os motivos da decadência de Judá, revelar a teimosia do rei Zedequias e relatar a queda de Judá. Eu lhe convido a vir comigo, e você que ainda não se inscreveu no canal, aproveite para se inscrever no canal e acionar as notificações. E com certeza vai ser uma bênção receber a você, né, no nosso canal também. A introdução diz assim: a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis: Joacás, filho do rei Josias, e Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia em 605 a.C., e Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas em 597. E Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor no lugar de Joaquim. Nesta lição veremos Zedequias rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém. Esse período vai ser um período que o profeta Jeremias vai exercer o seu ministério. Mas, ainda assim, eles não quiseram ouvir a palavra do profeta. O profeta disse: olha, nós seremos levados ao cativeiro. Mas bateram até nele, porque ele falou isso. Eles não acreditavam, eles se fiavam no templo, se fiavam naquela religiosidade barata que eles tinham, pensando que dessa forma Deus o havia de livrar. Não. É como hoje as pessoas falam, mas a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. É verdade. Mas quem é a igreja? A porta do inferno não vai prevalecer contra o verdadeiro servo de Deus. Mas se esse servo de Deus vive de qualquer maneira, a sua igreja de qualquer maneira, ela pode fechar as portas sim. Porque Deus não tem esse compromisso com uma igreja que não é comprometida com ele. Primeiro, o declínio espiritual de Judá. As advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação. Quem profetizou muito nessa época foi o profeta Jeremias. Todos foram taxativos em dizer que aquelas vindicações, especialmente contra o pecado e de idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus, ou seja, pecaram tanto que o copo de Deus encheu, que a paciência de Deus encheu. Chegou um momento que não dava mais para suportar.
por mais que Deus usasse os profetas que ora eram usados por Deus, eles não queriam de fato estarem comprometidos com essa poderosa palavra. Então Deus vai usar o profeta Jeremias com uma mensagem poderosa para falar contra eles, mas ainda assim eles não querem ouvir a voz do profeta. Eles não querem ouvir a voz desse grande homem de Deus. Jeremias capítulo 11, versículo 9 e 12 a 12 diz assim: Disse mais o Senhor, uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram o meu concerto que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não o ouvirei. Então irão às cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos seus deuses, a que eles queimaram incenso, e eles, porém, de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Deus determinou que o mal viria, e o mal de fato iria vir contra Jerusalém, contra Judá. No 2 diz, a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinos seguintes. No tempo desse grande profeta havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso precisamos estar atentos para discernirmos a palavra do Senhor. Ao advertir o povo sobre os pseudos profetas, Jeremias o faz de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos dias atuais. Naqueles dias tinham falsos profetas e hoje também estão cheios de falsos profetas por aí. Pessoas que ensinam, de alguma forma, ensinam assim a mentira, trazem profecias que não são de Deus. E Deus vai estar comprometido com isso? Não vai. Deus não se compromete com isso. Então Deus usa os profetas, usa o profeta Jeremias, que contribuiu bastante com o reinado do rei Josias. Só que rei Josias já não está mais. E aqueles que vieram não tiveram compromisso com Deus. Por isso que o povo vai entrar num caminho muito perigoso. 3. Motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é consolidada por vários outros profetas, entre eles Miqueias. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus, derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas. Então, o ano sabático era interessante, que era o ano do descanso. Era o ano que eles deveriam descansar a terra, mas eles não descansaram. Nós poderíamos até dizer que eles vão viver muito tempo. Eles vão viver muitos anos sem observar o ano sabático. E o total desse ano sabático vai chegar a um número impressionante de 70 anos. 70 anos. Já pensou? Então, nós poderíamos dizer assim, que foram 70 anos sabáticos que eles não observaram. Então, 70 anos agora. Eles ficariam lá no exílio, ficariam lá no cativeiro. Iria acontecer o que agora?
a terra não seria produzida por eles. A terra não iria dar produtos pela plantação deles. Podia dar até pelos outros, mas não por eles. Por quê? Eles não quiseram observar aquilo que Deus havia determinado. Os motivos da ruína de Judá foram a idolatria, a rebelião, a injustiça e a desobediência por parte da indiferença. Então nós vamos ver, amados, que o homem, ele tende a se afastar de Deus, né? A situação de Judá é uma triste realidade para o povo que recebeu tantas profecias, avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu a apostasia ao olhar para a história de Judá. Cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração. Não é porque temos uma igreja, temos uma denominação que participamos que nós somos infalíveis. Não. Somos suscetíveis a falhas sim, a erros sim, mas é o Senhor que está conosco. O número 2 diz, a obstinação de Zedequias e sua queda. A teimosia de Zedequias. Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e por sua própria conta resolveu não dar ouvido à voz do profeta. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos, mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra de Deus. Jeremias capítulo 38, versículo de número 17 e 18, diz assim: Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta casa nas mãos dos caldeus, e eles o queimarão a tu, e não escaparão das mãos dele. Olha só, irmãos. Deus falou e aconteceu. Os próprios filhos de Zedequias vão ser mortos. E ele vai ter o quê? Vai ter os seus olhos furados, vazados, ou seja, simplesmente ia ser uma pessoa que não ia ter como exercer o reinado. Por quê? Não quis obedecer à voz do Senhor nosso Deus. Quando isso acontece, Deus desobriga, porque do seu compromisso, porque ele avisou, a pessoa não quis aceitar, então, problema da pessoa. Surdos aos avisos dos profetas. Jeremias advertia ao rei Zedequias, dizendo que, caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. Foi o que nós lemos agora, né? Então, o rei não quis aceitar a palavra proferida pelo profeta, antes quis fazer o que desejava o seu coração. Por isso que houve uma necessidade muito grande de que o juízo de Deus viesse contra Judá, contra Jerusalém. O 3 diz, Jerusalém é cercada e levada cativo. A destruição da cidade santa do templo, após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos, os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada. A cidade santa estava em extrema pobreza e miséria. Foi nesse momento que o poderoso exército babilônico rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo sagrado, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. A glória se foi. Salomão, quando faz o templo de uma beleza única, de uma beleza extraordinária, com ouro, com muita fartura de ouro. Então os babilônicos, quando invadem, eles vão desfazer de tudo que puder para tirar o ouro do templo. E
além de tudo isso, as casas das autoridades, dos sacerdotes, enfim, as casas dos poderosos, elas foram queimadas. Foram queimadas porque assim o Senhor disse que iria acontecer. O 2 diz: a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. No livro de Lamentação de Jeremias, o profeta descreve com riqueza os detalhes as deploráveis cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Até os sacerdotes perderam a esperança e as virgens ficavam sentadas sem forças, à beira dos caminhos. As crianças morriam de sede e fome e ninguém podia saciá-las. Não tinha comida, não tinha perspectiva de vida, não tinha nada. Por quê? Pecado da desobediência. Era isso que estava acontecendo. E por haver o pecado da desobediência, então Deus não iria trabalhar na vida deles o que precisava, porque, de fato, eles, infelizmente, não estavam aptos para isso. A esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho de sua fidelidade. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para o estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante de suas dificuldades e enfrentamentos. O maior motivo de nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. O caos está estabelecido? Está. As coisas estão perdendo seu controle? Estão, mas há uma esperança. E quem é a nossa esperança? A nossa esperança é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa esperança é o Senhor. Então, amados, nós precisamos nos mantermos fiéis na presença do Senhor nosso Deus. Que a boa mão do Senhor seja a certeza da nossa vida espiritual firmada e fundamentada na pessoa do nosso querido e Salvador Jesus Cristo. Concluindo a nossa lição, diz que a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam o coração de uma pessoa, ela se torna cativa de suas escolhas erradas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retornou à sua terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para com seu povo. Elas não têm fim, novas são a cada manhã. Lamentações de Jeremias 3:23. As misericórdias do Senhor, elas se renovam, elas são novas a cada manhã. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. E a exemplo negativo do rei Zedequias, que não quis receber a palavra de Deus, a exemplo dele que fez o que era errado, ele fez o que era errado. E o castigo veio. A exemplo dele, muito castigo tem vindo, mas que eu e você fiquemos com a verdadeira palavra. Que Deus nos abençoe. E na nossa próxima lição falaremos sobre o mundo do apóstolo Paulo. Um trimestre que com certeza vai ser maravilhoso. Deus te abençoe e eu lhe espero até lá. Se não se inscreveu no canal ainda e desejar se inscrever, vai ser muito bom te receber no nosso canal, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.